ganhe o campeonato mais esperado da região. Isso aí, galera, com as melhores equipes da região. E você é nosso convidado. Monte sua equipe e venha participar. É isso aí, galera. Tá vindo aí o primeiro campeonato da Vila Urucurité. E você é o nosso convidado a estar presente aqui. Você, torcedor, também é o nosso convidado a estar presente para vir torcer pelo seu time de coração. E lembrando, senhores presidente e técnicos de time, o nosso campeonato será totalmente aberto para profissionais e também amadores. Então, para mais informações, o nosso Instagram estará aqui e os números também de contato. Não fique de fora, traga a sua equipe e venha.